Ok, pessoal? Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o antibiograma, o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Quando a gente fala no teste de sensibilidade aos antimicrobianos, a gente pensa na relação direta da bactéria com o antibiótico, que é o teste que a gente faz no laboratório, que é o que nós vamos abordar efetivamente nessa aula. Mas nós temos que entender que o tratamento do processo infeccioso, ele não necessariamente depende apenas da bactéria e do antibiótico. Há uma relação do antibiótico com o paciente que independe da bactéria. Por exemplo, o antibiótico, quando administrado no paciente, ele pode se difundir de forma diferente em diferentes tecidos, conforme diferentes pacientes, conforme características diferentes dos pacientes. Então, essa relação de antibiótico com o paciente nós não avaliamos no teste de sensibilidade no laboratório. Também não avaliamos a relação do paciente com a bactéria. O corpo humano tem condição de produzir substâncias que podem inibir ou ser bactericidas, independente de uso ou não de antibióticos. Então, um paciente imunodeprimido, imunossuprimido, vai ter maior dificuldade de responder a um processo infeccioso do que um paciente outrora rígido, que tem as suas defesas mais capacitadas para debelar um processo infeccioso. Então a gente tem que entender esta relação como uma tríade, como três vértices de um triângulo. Num dos vértices é o antibiótico, no outro é a bactéria e no outro o paciente. Então tem essa relação toda, mas o que nós fazemos no laboratório de bacteriologia, de microbiologia, é avaliar a relação do antibiótico com a bactéria. Então as características do teste de sensibilidade, o antibiograma. Primeira característica importante, ele é um teste padronizado, um teste in vitro padronizado, ou seja, as suas características têm que ser reprodutíveis. Nós não variamos as características do teste in vitro conforme diferentes características de diferentes pacientes. A gente sabe que os pacientes têm características diferentes, mas a gente não altera o teste de sensibilidade in vitro conforme diferentes pacientes. Então, a padronização do teste, eu gosto de dizer, é um problema sobre esse aspecto, porque ele é reprodutível, ele tem que ser reprodutível in vitro, mas não necessariamente, então, ele reflete a característica de diferentes pacientes. Esse é um aspecto. Por que ele tem que ser reprodutível? Porque nós temos necessariamente que usar as mesmas características do teste, ou seja, o mesmo meio de cultura, que tem diferentes concentrações de íons, isso tem que ser mantido. Então, essa padronização ela é extremamente importante no teste de sensibilidade in vitro. Outra característica desse teste, ele é um teste que tem assim, como se diz, o valor preditivo positivo baixo, ou seja, quando o resultado ele é bom, ou seja, quando é sensível, que a gente libera para o médico, é um resultado que ele não garante eficácia clínica. Enquanto que o resultado de resistente, ele, embora seja ruim, porque a bactéria está resistente ao antibiótico, ele é muito mais confiável do que o resultado de sensível. Ou seja, muito pouco provavelmente, o processo infeccioso vai poder ser debelado com aquele antibiótico que já está resistente in vitro. Existem exceções para isso, mas elas são raras. E finalmente, o teste de sensibilidade ele é útil para bactérias que têm um perfil de sensibilidade variado. Ou seja, bactérias de uma mesma espécie, elas podem responder de forma diferente para um mesmo antibiótico. Então essas bactérias, por exemplo, a Escherichia coli, tem que ser sempre testada in vitro para avaliar a sua suscetibilidade. Então, o teste de sensibilidade, como é que ele pode ser feito no laboratório? Ele tem, do seu ponto de vista acadêmico, talvez uma divisão interessante, que é o teste qualitativo e o teste quantitativo. O teste quantitativo ele é feito para determinar a concentração inibitória mínima, ou seja, a menor quantidade do antibiótico necessário para inibir in vitro o crescimento bacteriano. Como é que se determina isso no laboratório? Nós vamos diluir o antibiótico em diferentes concentrações, uma concentração vai ser diluída e vai ser apresentada essas frações para a bactéria. Então, nós vamos poder diluir o antibiótico ou em caldo, ou em placa,
ou usar um sistema comercial, né? Que é um sistema que nós já vamos mencionar para vocês. O teste quantitativo pela diluição em caldo. Conforme a gente pode ver no diagrama aqui do lado, primeiro a gente tem então uma concentração da bactéria, determinada concentração, que é o tubo bem de cima, e aí a gente faz uma diluição do antibiótico. Lá, por exemplo, 64 microgramas por ml, 32, 16, 8, 4, bota nos tubos, né? Então tem diferentes concentrações do antibiótico. Bota o mesmo volume da solução com a bactéria, então aquele tubo que tinha 64 fica 32, o que tinha 32 fica 16 e assim por diante. Então agora nós temos a bactéria em contato com uma determinada concentração do antibiótico. Esses tubos vão para a estufa, né, por um overnight, aí 16, 18 horas, e aí no outro dia são analisados. O tubo que está turvo, por exemplo, o tubo que não tem nenhuma concentração de antibiótico vai ter que ficar turvo. A turbidez em tubos que têm antibiótico vai indicar o crescimento bacteriano. Então, conforme a gente pode ver também no diagrama do lado aí, neste exemplo aqui, a bactéria cresceu no tubo sem antibiótico, no 0, cresceu no 2, cresceu no 4, mas vejam que ela não truvou o 8, o 16, o 32. Então, qual é a concentração inibitória mínima aí? É exatamente 8 microgramas por ml. Aliás, essa é uma unidade importante. A concentração inibitória mínima ela é em microgramas por ml ou miligramas por litro, tá bem? Então vejam, neste exemplo é 8 microgramas por ml a concentração inibitória mínima. Qual é um outro parâmetro que pode ser avaliado também in vitro? A tal da concentração bactericida mínima. Então, neste parâmetro, o que se faz? Se pega os tubos em que não houve crescimento bacteriano, no exemplo, o tubo de 8, de 16 e de 32, repica no meio de cultura sólido e bota na estufa. Neste exemplo, a placa advinda do tubo com 8 microgramas por ml apresentou crescimento bacteriano, a 16 e 32 não apresentaram. Então a concentração bactericida mínima ela é 16. Então tem a concentração inibitória mínima e a concentração bactericida mínima. Método de diluição em caldo. Uma das formas de fazer a diluição em caldo, como eu já mencionei, é fazer a microdiluição, ou seja, o mesmo procedimento da diluição em caldo, mas fazer esse procedimento em menores volumes, usando uma placa de microtitulação, né, conforme mostrado aqui do lado. A gente vai fazer a mesma coisa, vai diluir o antibiótico e vai botar em contato com as diferentes diluições de antibiótico uma determinada concentração bacteriana. Esta placa de microtitulação então vai para a estufa, né? Coloca-se na estufa, tira no outro dia da estufa, aqui então está marcado qual é que é a concentração inibitória mínima, porque nos poços que tem 16, 8, 4, 2, a gente consegue ver um botão de crescimento no fundo do poço, indicando que a bactéria cresceu. A partir do pocinho com 32 microgramas por ml, a gente vê que está límpido, não tem nenhum botãozinho de crescimento. Então esta é a forma de fazer a microdiluição em caldo. Uma outra forma de fazer a diluição do antibiótico é diluí-lo em meio de cultura sólida. Se faz uma solução mãe, dilui essa solução e adiciona no meio de cultura que ainda está líquido, mas que tem agar. E aí ele é dispensado, uma placa de Petri, solidifica. Então tem diferentes placas com diferentes concentrações do antibiótico. Eu coloco então a bactéria nessas placas e observo se tem crescimento bacteriano. A observação também é visual, assim como a gente faz na diluição em caldo ou na microdiluição em caldo. Uma das formas, ou uma das outras formas de determinar a concentração inibitória mínima é usar sistemas comerciais, mais conhecidos como tiras de gradiente de concentração de antibiótico. Em essência, são tiras plásticas não porosas, normalmente são de 5 centímetros de comprimento, em que na parte de trás da fita tem uma concentração pré-estabelecida do antibiótico. Na parte da frente da fita tem os números de concentração que vão ser relacionados à concentração inibitória mínima, conforme a gente pode ver no diagrama aqui mostrado. Então a bactéria vai crescer,
na placa onde foi colocada essa tira, né? E vai se formar uma elipse por forma da tira, que não tem uma importância maior de interpretação. Como é que se faz a interpretação? Exatamente no ponto em que o crescimento bacteriano para de ocorrer na relação da fita com a bactéria, que se determina a concentração inibitória mínima, como a gente pode ver aqui no exemplo. Tem várias questões aí dessas tiras de gradiente de concentração. Aqui a gente consegue ver claramente aqui que a concentração inibitória mínima é 0,19, fica fácil de ser visto. Às vezes nem sempre é muito fácil, se a placa está meio úmida, há um crescimento desproporcional de um lado para o outro, então uma forma de analisar isso é usar a forma mais conservadora, ou seja, usar o lado da fita da concentração inibitória mínima maior. Eventualmente também pode correr um filme de água ao lado da fita, e isso então fazer com que a bactéria cresça, isso deve ser desconsiderado. Importante a intersecção da elipse ou do crescimento bacteriano com a fita. Às vezes tem colônias dentro dessa elipse, as colônias devem ser consideradas que são subpopulações resistentes. E não esquecer, nesse exemplo aqui, que essas fitas têm lado. Se ela cair virada com o lado de baixo para cima, o antibiótico não entra em contato com a bactéria e aí então não é possível utilizar esse parâmetro. As tiras de gradiente de concentração são produtos comerciais, conforme eu já mencionei. O mais conhecido é o E-teste, que é a tira comercial a primeira a ser produzida, né, que ficou muitos anos somente ela no mercado. Mas tem outras marcas atualmente de tiras comerciais. Tem a tira então da Oxoid, que é chamada MIS ou mais. Ela é muito parecida com a tira do E-teste, né, um pouquinho diferente na sua apresentação, mas o resultado tende a ser o mesmo também. E tem também outras marcas aí, como a Liofilchen, que também tem tiras de gradiente de concentração, né? Então esses são produtos comerciais, mas que dão um resultado bastante interessante também.